Primeira pergunta que a gente recebeu tem relação ao planejamento de uma campanha de mídia programática. Então, a gente considerando esse período de isolamento e quarentena, o que eu preciso levar em consideração para planejar minha campanha de mídia programática nesse período? E aí eu já adiciono mais uma pergunta que tem relação com essa, que é, vocês acham que são necessárias estratégias diferentes por segmento nessa quarentena? Então, vamos Fiquem à lá. vontade aí para responder. Vou responder por etapas aí, né? Antes da gente falar sobre estratégias aí do período de quarentena, né, de isolamento social, na hora de planejar uma campanha de mídia programática ou de qualquer outra mídia, né, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Então, a gente tem que pensar quem é esse público-alvo, principalmente, não só quem ele é, classe A, B, 18 mais, e né, esse tipo de coisa. Então a gente tem que pensar um pouco mais a fundo. Então a gente precisa saber quem é esse público-alvo, qual que é o comportamento dele, né? Então tentar traçar aí não uma persona, mas o que a gente imagina que esse público-alvo faz de interação em casa, que mídias que ele consome. Então, se eu estou falando de um público jovem, ir atrás aí de dados de qual plataforma que esse público mais consome, como que ele consome, se ele consome mais vídeo, consome mais conteúdo, esse tipo de coisa, né? Então, pensar sempre nisso. E também como que esse tipo de público se relaciona com as marcas. Então, a gente tem vários estudos aí na internet sobre esse tipo de relacionamento, esses dados de plataformas, né? O nosso planejamento sempre pode ajudar aí a achar essas soluções. Mas então, falando de qualquer campanha, esse é o primeiro passo aí para a gente começar a planejar. Falando aí em tempos de isolamento social, né, de quarentena, a gente tem que ficar ligado aí em o que está acontecendo, então, no dia a dia dessas pessoas. Então, a gente sabe, não precisa nem ir atrás, né, mas a gente já viu uma enxurrada de dados aí, de estudos que já fizeram, que as pessoas, elas estão mais em casa, então, elas estão consumindo muito mais conteúdo online. Então, ao mesmo tempo que está lá a TV ligada na casa das pessoas, elas estão com o celular na mão o tempo todo. Então, elas estão baixando mais jogos, elas estão consumindo mais redes sociais, elas estão lendo mais conteúdo. Então, para planejar uma campanha nesse tempo de isolamento, já começa que a gente tem que pensar, então, nesse comportamento. Então, o que essa pessoa está fazendo na casa dela que eu posso aproveitar aí para colocar, né, uma solução para ela? E eu até li esses dias em algum lugar, que eu não vou lembrar o que é, mas acho que foi no LinkedIn, que agora não é o momento de vender, agora é o momento de prestar serviço. Então, a gente tem que pensar muito na mensagem que essa marca vai planejar aí para levar, né? Então, a ideia é falar sobre como que a marca pode ajudar nesse tempo, com quem que ela quer falar, que tipo de serviço que ela pode fazer para ajudar as pessoas nesse tempo de quarentena, né? Seja aí numa distração mental, seja para resolver um problema que ela está tendo no home office, esse tipo de coisa, né? Então, mais ou menos por aí. Aí, falando de segmentos específicos, a gente sempre pensa em segmentos específicos, assim, né? Então, desde aí do dia 1 que a gente começa a trabalhar com as mídias, a gente entende que cada segmento tem sua peculiaridade, cada segmento aí tem dados específicos que a gente pode utilizar na mídia programática, né? E tá aí uma das principais vantagens da mídia programática, que é a gente ter dados ricos aí voltados para cada segmento, né? Então, sim, é muito importante pensar em dados específicos para segmento e, além disso, pensar em qual mensagem cada um desses segmentos querem passar para as pessoas nesse tempo de isolamento, né? Então, aí o que você comentou de segmento imobiliário, por exemplo, a gente tem que pensar que agora as pessoas não estão mais podendo ir visitar um apartamento, por exemplo. Então, a marca tem que pensar em como que ela pode mostrar, então, sei lá, fazer um tour virtual, fazer um vídeo, aumentar aí o número de fotos do imóvel, falar certinho quais são as facilidades de pagamento. Então, pensar bem na mensagem que ela quer passar, além dos dados aí que a gente vai segmentar, né? E e-commerce, principalmente, a gente tem aí muitos dados que estão rolando, que várias
empresas já fizeram, né? O e-commerce aumentou exponencialmente aí nesse período de quarentena. Então, pessoas que antes não compravam começaram a comprar. E eu acho que a abordagem mais importante das marcas é trazer, então, as facilidades, né? Para quem nunca comprou online, provavelmente ela não comprou online por algum motivo. Então, talvez porque ela não sabe se vai poder trocar, ela não sabe como é que vai pagar, ela não sabe se vai servir nela. Então, né, falando de vestuário aí, então trazer essas vantagens, então falar, olha, você pode trocar sua roupa de graça, você pode, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, você pode dividir em sei lá quantas vezes no cartão, tem uma tabela de medidas aqui, então comunicar bem aí, então a gente sabe que as pessoas estão mais online, estão comprando mais online, então comunicar qual que é a vantagem de fazer essa compra online, né, que a marca pode oferecer. Nessa ótica também aí de planejamento, e pensando muito no momento atual, tem uma outra variável também que começou a impactar muito, né? Se for pensar, a dinâmica da compra de mídia modificou muito, né? Então, por vários pontos, como a Indiara comentou sobre qual mensagem, qual o público, né? Esse comportamento do público variou, mas a própria dinâmica de compra dos espaços publicitários também mudou, né? As novas palavras-chave que estão vindo no Google como mais buscadas, né? E isso já impacta em como você vai pensar uma campanha, como você vai fazer um plano de mídia digital, o inventário de portais que está sendo um inventário muito maior, muito mais abrangente por conta da quantidade de acessos que a gente está tendo nesse boom, né? De todo mundo em home office, de todo mundo super conectado. Então, acho que é uma variável aí que apimenta um pouco, né? Esse processo de planejamento que se tornou um pouco mais personalizado por conta do coronavírus, né? Por conta desse momento que todo mundo está de isolamento. Acho que até puxando o gancho aí, Alex, a gente até fez um estudo, né, aí que saiu no próximo sobre o impacto aí na compra de mídia, né? Então a gente elencou aí alguns segmentos que aumentaram, como é que ficou o CTR aí médio, né? Só para dar uma base aí para quem está pensando em anunciar, ver como é que se enquadra ali a compra. Então, está disponível lá o estudo para quem quiser mais alguns dados sobre isso, né?